A Polícia Civil convocou uma entrevista coletiva sobre uma denúncia acerca de um estupro de um bebê. Claro que tudo isso é muito grave, é muito sério, porque estamos falando de um dos crimes mais hediondos, repugnantes que existem. Então, tem que ter certeza absoluta, né, meus amigos? Porque senão o risco de uma injustiça é muito grande. Quem vai trazer todos os detalhes é ele, o guerreiro da notícia, o repórter Oswaldo Diniz. Boa tarde, Oswaldo! Muito boa tarde, Renato Rios Neto. Olha, Renato, somente após o resultado de um laudo médico demandado pela Polícia Civil, aí sim vai ser possível confirmar se um bebê do sexo feminino foi vítima de violência sexual ou não. Até a conclusão do inquérito, a instituição alerta sobre o risco de falsas informações serem divulgadas em canais de comunicação não oficiais, espalhados pela internet. A Itatiaia e demais veículos responsáveis pautados na informação que consta no boletim de ocorrência, citaram a denúncia de uma mulher alegando que a filha de 1 ano havia sido violentada pelo enteado dessa mulher de 13 anos. Boletim feito pela reclamante apontava que o menor tinha acesso à meia-irmã, especialmente na hora do banho. A pequena foi levada para um hospital, onde foi encontrada vermelhidão na sua parte íntima, o que por si só não confirma abuso sexual até o momento. Esse menor teve uma relação sexual com uma prima, também de 13 anos, de forma consentida. São investigações distintas, mas que resultaram na agressão contra esse adolescente, o que pode ser muito perigoso. O delegado Diego Lopes, da Divisão Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, em coletiva de imprensa mais cedo, falou sobre a investigação em andamento. O que, depois de diligenciando, podemos determinar é que existe um histórico de 3 ocorrências envolvendo as pessoas que estão relacionadas nesse primeiro abuso. Anteriormente, a notícia de que a bebê havia sido violentada sexualmente, há um registro que envolve o adolescente, que foi apontado como suspeito, que teria mantido relações sexuais com a sobrinha da madrasta. Chama a atenção para que os dois são adolescentes de 13 anos. A lei proíbe que qualquer pessoa menor de 14 anos tenha relações sexuais. Contudo, ambos possuem 13 anos. E assim, eu chamo a atenção que eles são responsáveis ou investigados por prática de ato infracional e vítima ao mesmo tempo. Quando essa situação desse relacionamento entre os primos, podemos dizer assim, surgiu na família, o adolescente alega que foi objeto de maus tratos, foi agredido fortemente pelo pai e pela madrasta, como forma de reprimenda. Acontece que depois disso houve o registro de que a bebê teria sido violentada sexualmente pelo adolescente. Eu gostaria de chamar a atenção que não existe nenhuma prova que demonstre que os fatos de fato aconteceram ou que não aconteceram. Surgiram e foram disseminadas algumas informações falsas que davam conta que teria havido rompimento iminal do bebê. Esta informação ela não é confirmada, pois ainda não foi emitido um laudo do Instituto Médico Legal informando se isto aconteceu ou não. Portanto, é precipitado e errôneo divulgar essa informação. E, infelizmente, isso aconteceu. Em razão desta informação não precisa, ou até o momento não confirmada, o adolescente passou a receber severas ameaças de morte em função do local em que ele mora ser uma comunidade vulnerável. Daí a Polícia Civil decidiu convocar a coletiva de hoje justamente para contar com o apoio da imprensa oficial para que esta informação ela seja desmentida e levada ao conhecimento daquela comunidade. As informações foram veiculadas por blogs lá da região do Barreiro. Em função das agressões e dos maus tratos que ele sofreu pela notícia do relacionamento que ele teria tido com a prima e também por causa da disseminação dessas informações falsas, eles estiveram aqui na DEPCA ontem, noticiaram os maus tratos e em função de toda essa característica, de todo o risco que tudo isso trouxe ao adolescente, a gente, como a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, pediu ao Judiciário que fossem decretadas medidas protetivas em favor
desse jovem, justamente para que a gente possa tentar mitigar os efeitos. Doutor, no boletim de ocorrência feito, tendo como vítima a bebezinha, fala sobre uma vermelhidão, mas isso, pelo menos até agora, não é o suficiente para caracterizar uma violação sexual. É isso? Como é que é isso? Uma vermelhidão nas partes íntimas, principalmente de um bebê, ela pode ser caracterizada sim por um abuso sexual, mas também ela pode ser uma simples assadura por fralda, que demorou a trocar ou pela natureza frágil da pele do bebê. Por isso eu chamo a atenção da importância de esperar o laudo pericial. Repórter Oswaldo Diniz. 5h14. Pois é, gente. Então, vocês percebam, né? O caso é meio complexo, né? Tem a história da menina de 13 anos, né? Que seria filha da madrasta. O menino teve ali... filha não, parente da madrasta. O menino teve relacionamento com ela, consensual. Enfim... E aí depois surge essa denúncia do estupro do bebezinho. Só que nada foi constatado. Pelo menos até o momento, está sendo investigado. Então, muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. Porque nós vimos em Recife o que aconteceu lá. Lá, pelo menos, até onde eu sei, o cara era culpado mesmo. A população pegou o camarada, filho, dentro da viatura, levou ele pra rua. Catiripapo pra todo lado. O sujeito ficou que nem massa de tomate. Ah, Renato, você tá apoiando? Não, eu não apoio a justiça com as próprias mãos. Mas as pessoas estão cansadas de tanta impunidade, de tantos recursos, de tantas brechas e estão chutando o balde. Até por isso mesmo, o doutor Diego e a equipe da DEPCA convocou essa entrevista coletiva para que ninguém faça isso. Porque, né, não é o certo e não tem prova nenhuma ainda nesse caso. Talvez não seja nada disso, né? Tá tudo sendo investigado. Então vamos aguardar com calma e ficar de cima da história para saber a verdade dos fatos, porque de repente foi uma falsa acusação. Não tô falando aqui cravando que foi isso, mas de repente foi uma falsa acusação e mata o cara. Aconteceu em Neves. Eu me lembro muito bem, o rapaz foi decapitado, teve o pênis cortado e decapitado. Depois não provou nada sobre um suposto estupro que ele teria cometido. Então, gente, muita calma nessa hora, hein? Muita calma nessa hora. Vamos deixar a Polícia Civil trabalhar, que é o melhor que tá tendo.